sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Hoje, na quarta-feira, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. Na última aula, nós trabalhamos com as fábulas, né? São textos em que os animais, né, ou objetos, eles têm ações humanas, eles falam, eles usam roupas, eles trabalham, eles fazem as ações que nós humanos fazemos, certo? Hoje nós vamos trabalhar com outro gênero textual, que são as lendas. Lendas são histórias que as pessoas contam para explicar algo que a origem elas não conhecem, certo? Então, a partir das lendas, nós temos histórias, por exemplo, do lobisomem, da Iara, para justificar coisas que as pessoas não sabem explicar. Por exemplo, o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, pela lenda, né, é um boto que se transforma em homem e as moças se apaixonam por ele. Depois ele vira boto novamente, some e as moças ficam grávidas. Então, a lenda do boto surgiu para justificar, né, o fato de algumas moças aparecerem grávidas assim do nada. Certo? Então, lendas são isso, são histórias que as pessoas contam para tentar justificar algo que elas não sabem a origem, o porquê está acontecendo. Na página 223, nós temos lá a lenda da mandioca. Há muitos anos, numa tribo indígena do estado de Mato Grosso, nasceu uma índiazinha diferente das outras, pois era branca como o lírio. Todos gostavam dela e tinham-na como ser sobrenatural, pois um espírito aparecera em sonhos ao cacique da tribo e lhe dissera que Mani era um presente de Tupã. Num triste dia, Mani adoeceu e morreu, sem se saber como. A tristeza reinou na tribo e o desespero foi grande. Os índios choraram muito e enterraram Mani na mata. Sempre iam ver-lhe a sepultura, e ali choravam tanto que as lágrimas molhavam a terra. O tempo foi passando. Certo dia viram que na cova de Mani nascera uma planta desconhecida. Depois que a planta havia crescido, os índios cavaram a terra e encontraram um tubérculo. E admirados notaram que parecia com o corpo de Mani. Acreditando que era milagre, comeram-no, certos de que a planta traria mais vida e vigor para as lutas. Mani agora existia, transformada em planta, era um presente sagrado de Tupã. Com carinho e todo cuidado, os índios passaram a cultivar o corpo de Mani e chamaram-no Manioca. Mandioca foi a deturpação do nome de manioca e significa pão da terra ou carne de Mani. Então veja, manioca é a palavra, o nome que os índios deram, né, para mandioca. Só que aí com a chegada dos portugueses, né, existe uma alteração no nome e passa a ser chamado de mandioca. Então mandioca é uma palavra que vem de origem indígena, certo? E essa lenda aí, os índios usam ela para justificar a origem da mandioca. A lenda é uma história criada para explicar um fato cuja origem, na verdade, se desconhece. Nessa lenda que acabamos de conhecer, os índios procuram explicar a origem da mandioca. Então, a partir daí, nós vamos responder as perguntas. Número 1. Escutando uma história como a do texto, você descobriria se é uma lenda? Por quê? Ou ao ouvir essa história, você descobre que ela é apenas uma lenda? Por que você acredita que ela seja apenas uma lenda, tá bom? Questão 2. Você acha que essa lenda ainda é atual? E por que você acha isso? Na página 225, nós vamos para a questão número 4. Qual o papel do cacique na tribo indígena? Então vai tentar lembrar aí ou pesquisar qual é o papel do cacique na tribo indígena. Na sequência ainda, a gente vai lá para a parte de produção textual, questão número 3, certo? Tem assim, converse com o colega e invente um final diferente para a lenda. Então,
como nós estamos em casa, né, não tem como a gente fazer essa interação, você vai, então, criar um final diferente para essa lenda. Como é que podia ter terminado essa lenda? Que outro final você poderia criar para essa história? Indo para a página 226, nós temos lá a reflexão sobre a língua. Enumere os fatos abaixo de acordo com a sequência do texto Lenda da Mandioca. Então você vai enumerar. Tem 4 situações aí. A morte da Índia Mani, o nascimento do tubérculo, a explicação do nome mandioca, o nascimento da Índia Mani. Então você vai usar os números de 1 a 4. Coloca número 1 no que aconteceu primeiro, 2 no que aconteceu depois, 3 no que aconteceu na sequência e 4 no que aconteceu no final. Questão 2. Os nomes Mato Grosso, Tupã e Mani são escritos com letra inicial maiúscula. Você sabe por que esses nomes são com a primeira letra maiúscula? 3. Observe no texto que as palavras a e todos também são escritas com letras maiúsculas. Também são escritas com letra maiúscula. Descubra o porquê. Você vai pesquisar, perguntar a alguém, vai pesquisar, descobrir por que nessa situação, lá naquele texto, a e todos estão escritos com letra maiúscula. 4. Observe as seguintes frases e reescreva-as, fazendo o espaçamento entre as palavras. A gente sabe que a gente não pode escrever as palavras emendadas, né? Por exemplo, eu viajei para o sítio. Então tem que fazer a separação das palavras. Eu é uma palavra. Viajei é outra, então tem que estar separado. Para é outra palavra, separa. O separa. Sítio separado também. Cada palavra tem que ser separada uma da outra. Nessas frases, as palavras estão todas emendadas. Você vai separar elas da forma correta. Na página 227, vocês vão para essa parte aí, ó. Saiba mais. No Brasil, a cultura da mandioca ainda é muito presente. Quem não gosta de um pirão de farinha, de uma paçoca, de um sagu, de uma farofa com baião de 2 e de uma tapioca com leite de coco? Então nós temos aí 2 imagens, né? A roça da mandioca e algumas tapiocas. Questão número 1. Escreva uma palavra relacionada com o que se planta na roça. Então você vai escrever alguma palavra que seja relacionada com algo que se planta na roça, tá bom? 2. Pesquise receitas das diversas regiões brasileiras que são preparadas com mandioca e seus derivados. Então você vai aproveitar um tempinho aí, vai dar uma pesquisada, pode usar aí a internet, para ver outras coisas que são preparadas também com mandioca. Virando aí para a página 228, para encerrar nossas atividades, questão 3. Escreva entre as palavras abaixo aquelas que se relacionam com o que se faz na farinhada e escreva. Farinha, goma, beiju, tapioca ou rapadura. O que é que se faz na farinhada? As pessoas mais idosas se lembram da animação das casas de farinha. Converse com uma dessas pessoas, escute as histórias que ela pode contar das casas de farinha e das grandes farinhadas. Então é o momento de parar aí, conversar com algum conhecido lá das antigas, que pôde participar, né, dessas casas de farinha, participar daqueles momentos nas casas de farinha, para poder ter relatos aí do que aconteceu e a gente conhecer um pouquinho mais do nosso passado. Então veja alguns versos da canção popular A Farinhada, que falam de momentos de alegria e namoro numa farinhada da Serra do Teixeira. A Farinhada, autoria de Zé Dantas. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. De madrugada nós ficamos ali sozinhos. O pai dela soube disso e deu perna no caminho. Chegando lá, até riu da brincadeira. Nós estava namorando, eu e ela na peneira. O vento dava, sacudia a cabeleira. Levantava a saia dela no balanço da peneira. Fechei os olhos quando o vento veio soprando. E quando deu um redemoinho, sem querer estava espiando.
Então, pessoal, vou colocar aqui a música para vocês acompanharem. Vocês já conhecem essa música, né? Bem conhecida nas nossas gerações, né? Passadas, né? Esse grupo mais novinho agora ainda não conhece essa música, mas eu tenho certeza que todos aqui já conhecem, até porque eu já conheço também, tá bom? Então, façam as atividades com atenção, dúvidas e dificuldades, perguntem aqui no grupo, tá certo? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.